Eu acho que nós temos que destacar como sendo o centro da crise a própria crise do governo Michel Temer, que desde a semana passada vem se acentuando, né? Isso daí é apontado por muitas pessoas, mas curiosamente a maior parte das pessoas não aponta o fato principal, que essa não é uma crise espontânea do governo, é uma crise que vem sendo provocada pela ala direita dos golpistas, pelo o núcleo central do golpe, né? O que fica muito claro pela intervenção do monopólio de imprensa capitalista nessa crise. Os grandes jornais golpistas, revistas golpistas, como a revista Veja, deram destaque às delações que colocam o presidente golpista Temer no centro dos escândalos de corrupção da Lava Jato. O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal o Globo, né? Os órgãos que, digamos assim, têm um caráter determinante na política burguesa, todos eles seguiram a mesma orientação política, que é um ataque cerrado ao Temer, né? Que continua até agora. Então, quer dizer, a crise do governo Temer é uma crise provocada diretamente pelos golpistas. Eu vi muita gente de esquerda falar que o governo é impopular, que as medidas do governo não deram certo, etc. e tal, mas esse governo é impopular desde que ele nasceu. Ele nunca foi popular. Agora, a direita apresenta pesquisas de opinião dando que 46% da população rejeita o Temer. Isso é um número falso, né? E já era maior do que isso logo no começo. Então, não há como você se deixar manipular por esse tipo de jogo de informações que é feito aí, né? A crise não é absolutamente o resultado dos fatores que são apontados como estando no centro da crise. Como nós já assinalamos antes, desde o começo do golpe, o imperialismo, que é o setor mais forte, o setor, digamos assim, mais importante, mais decisivo, por detrás do golpe de Estado, ele, logo de cara, ele já via como um problema o fato de que do golpe saiu um governo que era um governo PMDB-PSDB, para simplificar. Esse é o primeiro problema que o golpe colocava. E que nós assinalávamos na época, né? Que a ideia do imperialismo era passar do governo PMDB-PSDB para um governo PSDB-PMDB e depois para um governo PSDB. Quer dizer, traduzindo em termos de classes sociais, o golpe foi a aliança de um setor da burguesia nacional, que se expressa via PMDB, com os partidos mais diretamente alinhados com o imperialismo, o PSDB, e um setor do DEM, que é um partido também nesse sentido contraditório. O imperialismo, devido à necessidade de fazer o golpe passar por dentro do Congresso Nacional, foi obrigado a aceitar a predominância do aparato político do PMDB, num primeiro momento, para dar o golpe. Mas já estava claro desde antes, e obviamente se estava claro para nós, estava claro também para o imperialismo, que essa aliança era uma aliança instável e que os objetivos gerais do golpe não poderiam ser perseguidos através dessa aliança, que era preciso passar a uma subordinação do PMDB, ou seja, dos capitalistas nacionais, ao imperialismo no governo, né? Que o imperialismo precisa de um novo governo FHC, mas não um governo FHC como foi o governo FHC anteriormente. Um governo FHC do ponto de vista da determinação
de cumprir o programa do imperialismo, mas um governo também de muito maior ferocidade no ataque às massas. Então, de um ponto de vista geral, o que nós vimos durante todo o governo Temer foi a demolição do grupo central do PMDB. Começou logo de cara com a derrubada do Romero Jucá. E já nessa altura do campeonato, todos os principais líderes do golpe estão sofrendo aí acusações de corrupção e foram derrubados do governo. Isso daí, lógico, torna o governo Temer muito mais dependente do PSDB, tanto que, como nós apontamos na semana anterior, as negociações do Temer com o PSDB, no sentido de colocar na articulação política um elemento do PSDB, o Antônio Embaçaí, que foi vetado pelo chamado Centrão. Quer dizer, já nessa altura, o governo, o acordo, né, quando o Temer chama o PSDB para assumir a articulação política, ele está reconhecendo, ele está, num certo sentido, entregando o governo para o PSDB, para que o PSDB salve o governo. Naquele momento, se não me engano, foi o próprio Fernando Henrique Cardoso disse que a articulação política não era interessante para o PSDB, que o PSDB queria o Ministério da Economia. Quer dizer, qual que é o significado dessas colocações? Que o PSDB não quer salvar o governo, o PSDB quer tirar proveito do governo que está fundando. Todo mundo se lembra do fato de que no governo Itamar Franco, o PSDB pegou o Ministério da Economia, lançou o Plano Real e, sobre a base do Plano Real, elegeu, no momento seguinte, o Fernando Henrique Cardoso. É meio que uma declaração de liquidação do governo. Logicamente que a coisa se dá de maneira confusa, porque todos os partidos são heterogêneos. Nós vimos, inclusive no caso do PSDB, que a ala mais direitista prorrogou o mandato do Aécio Neves na presidência do PSDB, né? Um sinal de que a iniciativa política está com a ala mais ligada ao imperialismo. E o Alckmin ficou colocado para escanteio nessa definição. Chegaram, inclusive, a cogitar que ele sairia do PSDB. Logicamente que a crise interna do PSDB reflete, né, o avanço da ala imperialista no sentido do controle do governo nacional.